Todos. Eu agradeço ao professor Baracá pelo convite e por inserir esse assunto para a nossa discussão. Nós, ginecologistas, temos o privilégio de acompanhar uma mulher por muito e muito tempo. Isso é também uma grande responsabilidade, porque quando essa mulher vem para nós com câncer de ovário, ela nos faz duas perguntas. A primeira é: o que é que nós fizemos de errado? Onde que nós erramos? Que eu faço meus exames de rotina todo ano e agora estou com câncer. A segunda pergunta é ainda mais constrangedora. Ela vai perguntar assim: o que vai acontecer comigo agora? Ela vai fazer uma cirurgia, em geral uma cirurgia grande, vai fazer quimioterapia, vai fazer por longo tempo um tratamento com quimioterapia. Um ano e meio depois, a despeito de todo o tratamento, ela vai estar recorrendo. Aí, novas cirurgias, nova quimioterapia, primeira linha, segunda linha. Se ela tiver posses ou acesso, ela vai começar a usar medicamentos de alto custo, a um custo proibitivo. E o que vai acontecer com ela é isso. 5 anos depois, a chance dela estar viva é 50%. 10 anos depois, a chance dela estar viva é para que essa é a história do câncer de ovário. Eu vou contar aqui para vocês a história da Anne. A Anne, ela teve um diagnóstico de câncer de ovário em 2015. E por que eu trouxe ela? Porque ela se tornou uma ativista. Eu encontrei a Anne pelo Brasil afora, em todo lugar que eu fui falar de câncer de ovário, porque ela batalhou nessa causa por muito tempo, batalha ainda, eu acho. Na última vez que eu conversei com ela, um ano atrás, ela disse assim: o que mais me magoa é que eu tinha tudo para ter câncer de ovário e as informações, as orientações que eu recebi foram equivocadas. Então, essa é a história dela. Esta é a última postagem que ela fez na sua rede social, que eu apaguei a palavra aqui, o desabafo dela, mas vocês podem sentir o que ela estava sentindo 9 anos depois do diagnóstico de câncer de ovário. Bom, é um soco no estômago que a gente leva. Rastreamento, Papa Nicolau, ultrassom, marcador tumoral, qualquer coisa, tudo isso já foi tentado, efeito zero na redução da morte por câncer de ovário. Teve todos os estudos muito bem conduzidos, com 200 mil mulheres, não deram em nada. Então, aqui não é o problema. O foco não é no câncer de ovário, é na paciente de risco. É isso que a Anne reclamava. Eu era de risco, eu precisava ter sido orientada para isso. É aí, de novo, o papel nosso de ginecologistas. Aquilo que a gente ensina para o aluno de terceiro ano. A história. Nós temos que ver a história familiar. Uma consulta médica hoje dura, em média, 17 minutos. É o tempo que eu gasto para tirar a história familiar toda. Então, e não é tirar aquela primeira, é revisitar isso. Como é que anda a sua família? Você tem irmã, você tem filha, você tem mãe? O que aconteceu com ela? Isso é fundamental nos dias de hoje, porque aí nós vamos ter as pistas. Porque metade das pacientes com câncer de ovário ou tem um defeito, uma mutação patogênica, ou tem um defeito, metade. Né? E a gente percebe isso. Alguma coisa não está bem com essa família. E eu hoje tenho meio de intervir. De que maneira? Promovendo aconselhamento, se a gente tiver acesso, mas é difícil, você não tem geneticistas disponíveis. E aí, mesmo quando a gente encaminha, elas acabam se perdendo no caminho. Então, nós temos que assumir esse papel e fazer testes. Os testes, quando começaram, eram proibitivos. Eu lembro que o primeiro teste de BRCA1, BRCA2, custava R$15 mil, mais ou menos.
Hoje isso já caiu a um décimo desse valor. Então, existe. Nós podemos testar indivíduos, podemos testar grupos de risco e podemos testar a população toda. Hoje se discute se não seria interessante nós testarmos a população toda. Alguns governos já pensam nisso. Ah, mas custa muito caro. Custa caro tratar câncer de ovário e o resultado não é bom. Por que a maioria dos médicos não pedem teste? Às vezes por desconhecimento e outras por dificuldade de lidar com o resultado. Porque, infelizmente, aparecem essas VUs, variante de significado incerto ou indeterminado, e que precisamos lidar com isso, gera um certo estresse nos pacientes. Mas existe pelo menos 12 genes cujas mutações patogênicas conferem risco para câncer de ovário. Aqui estão eles. As pessoas que são portadoras dessas mutações patogênicas é o que a gente chama de pré-vivente. Pré-vivente é diferente de sobrevivente. Ele não teve a doença ainda, mas tem um alto risco de ter. Se for o BRCA1, que é o mais frequente aqui, esse risco chega acima de 50%, ou seja, de cada 2 mulheres, uma vai ter câncer de ovário. É uma sentença de morte. Mas tem as outras mutações também, e vem aparecendo outras. Então, é possível nós sabermos isso se a gente fizer testes. Eu levantei esse artigo aqui, que é uma meta-análise de 22 estudos que avaliaram custo-efetividade das testagens. Em 20 estudos, ele se mostrou custo-efetivo, ou seja, é mais barato testar e tomar atitudes do que esperar essas pacientes terem câncer. Nós, infelizmente, não temos um programa de testagem, nem mesmo para a irmã daquela paciente que teve câncer. E se ela fizer por conta própria um teste e vier com uma mutação patogênica, ela não tem porta de entrada no sistema de saúde para pedir uma cirurgia profilática. Então, são coisas que nós precisamos corrigir. Porque uma mulher que tem 50% de chance de ter um câncer de ovário, e que se ela tiver, ela tem 50% de chance de morrer nos primeiros 5 anos, ela tem que ter uma porta de entrada para o sistema de saúde para tomar uma atitude. Então, são coisas que estão aí para nós pensarmos. Em que momento essa mulher vai ter um câncer de ovário, se ela for mutada? Depende do gene. Vamos ver aqui. Ó. O BRCA1, que é o mais frequente, a partir dos 35 anos de idade. Mas eles começam, varia um pouco de gene para gene, mas vocês estão vendo aí que a partir dos 35 anos. A recomendação é que no BRCA1, que é o pior de todos, aos 35 anos de idade, essa mulher deve ser submetida a uma salpingo-oforectomia bilateral. Essa é a consulta mais difícil no consultório, porque a menina que chegou com 35 anos, mutada, tem que tirar os seus 2 ovários, suas 2 tubos, ela levanta e vai embora. Aí, de cada 3 pacientes que nós fazemos esse diagnóstico e falamos, uma aceita. As outras 2 têm muita dificuldade e é compreensível. Então, mas o NCCN recomenda que, se no nosso painel genético nós tivermos essas mutações aqui, BRCA1, BRCA2, ATM, BRIP1, PALB2, RAD51C, RAD51D e os genes da síndrome de Lynch, todas essas mutações merecem intervenções profiláticas. Então, isso é uma recomendação do NCCN. Agora vocês perceberam por que Papa Nicolau, ultrassom, marcador tumoral, tudo isso não serve para nada. Por quê? Porque nós estamos olhando o ovário e o problema está acontecendo na tuba. Isso já é um conhecimento bastante consolidado. A origem do carcinoma seroso de alto grau, que representa 80% dos carcinomas, é na tuba.
o ovário não tem epitélio seroso. Como é que pode ter um carcinoma seroso num órgão que não tem epitélio seroso? Ele vem de algum lugar, vem da tuba. Isso está pacificado, apesar de aí ter, às vezes, algumas discordâncias. Bom, então a recomendação para essas mulheres é fazer a cirurgia redutora de risco, que consiste na salpingo-oforectomia bilateral. Bom, nesse momento, aí nós abrimos uma zona de conflito com a reprodução humana, com o climatério, com tudo isso. O que nós vamos fazer com essa mulher que se propôs de tirar os ovários aos 35 anos? É uma catástrofe, tanto quanto o câncer. E aí que a gente precisa ajustar a nossa mensagem. Pensando nisso, se propôs, isso ainda não é uma recomendação, é só uma proposta, de substituir a salpingoforectomia pela salpingectomia imediata e a oforectomia retardada. Isso é algo que intuitivamente parece que atende, desde que a retirada unicamente da tuba confira uma proteção. Isso não foi provado ainda, mas é mais ou menos lógico. Por quê? Porque no momento da ovulação, da primeira ovulação, essa tuba já está implantando células na ferida ovulatória. Então, em tese, mesmo se tira na tuba, já tem célula serosa dentro do ovário. Mas, seguramente, isso pode reduzir. Pensando nisso, alguns trials já foram feitos. Esse aqui é um estudo holandês que testou a aceitabilidade dessa nova proposta. É lógico, é intuitivo também que as pacientes preferem. Entre não fazer nada e tirar a tuba, eu prefiro tirar a tuba. Então, isso foi. O estudo que vai ser definitivo é esse aqui, que está sendo conduzido com os 3 braços, que vai testar pacientes que não fizeram nada, as que fizeram salpingectomia imediata e oforectomia retardada, e os que fizeram o tratamento recomendado. Esse estudo está previsto de ser publicado, os resultados, em 2027. Então, até 2027, nós estamos nessa zona cinzenta, mas nós temos que ter isso em mente. E o que eu tenho de evidências retrospectivas para dizer que retirar a tuba confere proteção? Esse estudo aqui de 2015, é um estudo sueco, em que eles têm a facilidade de poder levantar o histórico de toda a população. Então, esse Falconer, ele viu que na população de 10 milhões de habitantes da Suécia, tinha 251 mil mulheres que, por algum motivo, fizeram uma salpingectomia. Não vamos entrar se unilateral ou bilateral, mas alguma coisa elas tiraram a tuba. E o que aconteceu? Olha, nesse período aqui de 73 a 2009, aquelas que fizeram uma salpingectomia unilateral teve uma redução de 35% no risco de câncer. As que fizeram uma salpingectomia bilateral, redução de 50%. Nenhuma estratégia até hoje teve um efeito tão grande. É um estudo retrospectivo, mas é uma pista. Então, talvez agora, com essa trial da salpingé sozinha, possa mostrar dados mais consistentes. Bom, eu convenci a minha paciente a fazer o teste, eu tirei a minha história, refiz a minha história familiar e tudo, e olha, eu acho que é bom você testar. E vem lá o resultado do teste. Esse gráfico aqui eu gosto muito dele, que é a minha cola, né? Aqui, olha, ela pode ter qualquer uma dessas mutações, vamos pegar o pior de todos, que é o BRCA, um risco está lá em cima, né? Mais de 40% de risco de ter câncer, e aqui eu vou ver a recomendação, né? O que se recomenda? Atuar entre 35 e 40 anos de idade. E para cada um dos genes existe a estratégia proposta. Esta linha aqui, pontilhada, todo mundo que está deste lado são
candidatas à cirurgia de redução de risco. Não é só o BSA, todas elas. Então, eu pego minha colinha. Só que esse gráfico tem mais uma informação que às vezes passa desapercebida, que é isso aqui. Então, mesmo que eu quantifique o meu risco aqui, mas se ela tiver uma história familiar muito sugestiva, eu devo levar isso em consideração. Porque, às vezes, a mutação o risco é pequeno, é uma VUS, mas a história familiar está dizendo para mim que tem coisa errada ali. E se for uma mulher jovem, é lógico que eu vou ter que colocar um pé no freio. Mas imagine uma mulher na pós-menopausa que tenha uma história familiar sugestiva e tem algo mais ou menos suspeito. O que a gente poderia fazer para essa mulher? Então, eu acho que isso, nós, ginecologistas, temos que decidir, e eu vou mostrar depois alguns casos. Bom, qual é o impacto da salpingofrectomia bilateral na mortalidade por câncer de já tem bastante estudos, que confere uma proteção que pode chegar a 96%. É muito. E nós temos, né, principalmente essas populações, os askenazis, uma série de populações que são de alto risco. Hoje, o pessoal da mama faz muita testagem e você tem grupos de pacientes que fazem cirurgias profiláticas, e, então, essa proteção é muito forte. Não basta simplesmente ir lá e tirar o ovário e a tuba e ponto. Nós temos que processá-la de forma adequada. Isso aqui é um outro problema seríssimo. Aqui é como deve ser estudada uma tuba uterina. Ela deve receber esse número de cortes, né, e principalmente na região das fímbrias. Quando a gente pega aquele anátomo patológico que vem feito nas rotinas, às vezes sequer tem menção à tuba. Então, se é para estudar, tem que estudar direito. E seguindo esse protocolo que chama CIFIN, que é seccionar a tuba de maneira seriada, dessa forma que está aqui. Incrível que esse processo foi feito por uma estagiária brasileira que estava lá nos Estados Unidos, de Curitiba. Hoje é um dos trabalhos muito citados. Ela começou a fazer carpaccio das tubas e encontrou. E nós vamos encontrar lesões que podem ser de vários tipos, e é isso que nós vamos colocar hoje na nossa discussão, as lesões que aparecem nessas tubas que são processadas dessa forma. Então, eu testei, eu fiz a cirurgia profilática, eu operei, e aí o que eu posso encontrar? Eu posso já encontrar um carcinoma. Isso ocorre de 2% a 3% dos casos. Nós temos aqui um caso publicado de uma paciente que, não coloquei na aula aqui, que tinha a tuba grudada na cicatriz da cesárea e que a primeira manifestação foi um linfonodo inguinal, mostrando que realmente é a tuba é ali que começa o tumor. Então, nós já por 2% a 3% já tem. Aí você trata como um carcinoma de alto grau, não vou entrar em detalhes. Mas nós podemos encontrar a lesão precursora do carcinoma invasivo, que é o carcinoma intraepitelial tubário, conhecido pela sigla STIC. O pessoal do colo, aquele monte de sigla, é o NIC da tuba, né? STIC, carcinoma intraepitelial tubário. Nós podemos ter também uma lesão um pouco menor do que o STIC, não tem os critérios ainda para ser o STIC, que é o STIO, lesão intraepitelial tubária. Podemos ter o que se chama de assinatura do P53. A proteína P53 está alterada, porque o gene de P53 está alterado. Então, tudo isso pode aparecer no espectro. Aí eu nunca recebi um laudo assim. É só procurar que acha, que eles existem. E essa outra aqui, que não discute se é uma lesão precursora ou não. E nós vamos ter que tomar atitudes diante dessas lesões. Este aqui é um STIC. Vocês estão vendo, então, um corte histológico de uma tuba que aparece um carcinoma. Isso aqui é um carcinoma seroso de alto grau. Tá? Ainda não invasivo, né? Quer dizer,
está restrito aqui, intraepitelial, mas tem todos os critérios para ser chamado de um carcinoma. É a lesão morfológica, aquilo que você pode ver olhando a lâmina de HE, precursora do câncer de ovário. É a mais precoce. Ela está presente em 50% quando você encontra uma lesão, é essa que aparece em 50% dos casos de cirurgia redutora de risco. E, como eu falei, é uma decorrência da mutação do gene TP53 que vai levar a uma alteração da proteína também. É difícil dizer qual é o potencial disso evoluir para um carcinoma. Eu, pessoalmente, acho que ele vai embora. É que não tem estudos consistentes. Qual o potencial de Mannich de evoluir para um carcinoma invasor? A gente fica biopsiando, não vai saber. Mas, quando é de alto grau, seguramente ela vai evoluir. Aqui a lesão um pouco menor, que é o STIL, né, que tem esse nome aqui. E por que ela tem uma proliferação um pouco mais limitada? Ela tem o P53 positivo e um KI67, que mede a proliferação celular um pouco abaixo de 10%, ou o contrário, tem um KI67 acima de 10% e a expressão da proteína P53 é negativa. E esse aqui, que eu gosto dessa figura, porque é o que a gente chama de assinatura do P53. Essa lesão não é visível num corte. Isso aqui é um corte de uma lâmina feita uma imunohistoquímica para o P53. Então, chama-se assinatura do P53. Olhando esse corte, mesmo que o patologista vá lá e não fizer a imunohistoquímica, ele não vai ver. Então, dica: se você está em dúvida que essa paciente tem essa lesão, escreve na requisição, além do anatopatológico, me faça, por favor, um P53 da fímbria. Custa R$100 esse exame. Não vai matar ninguém. E se acrescenta. E para ser essa assinatura, ela precisa ter pelo menos 12 células coradas dessa forma. Ó, esse aqui nós temos um epitélio e nós temos esse aqui. O que está acontecendo aqui? Tá começando a aparecer a manifestação do gene alterado. Então, num slide assim dinâmico, que eu poderia dizer que o câncer de ovário, que nós sempre dizemos que ele é sempre avançado, na verdade ele começa com uma assinatura do P53, que depois evolui para um STIL, que depois evolui para um STIC, e depois um carcinoma invasivo. Esse é o trajeto. Tudo isso aqui passa desapercebido. A nossa paciente tem uma história familiar, sugestiva, ela está desenvolvendo isso. E se eu for pesquisar, eu posso achar qualquer dessas lesões. Bom, aqui alguns dados, né? São dados de diferentes publicações. A presença do STIC de 2% a 14% nas mulheres que fazem cirurgia de redução de risco. Um pequeno número dessas mulheres vai ter carcinoma de peritônio, que é a mesma etiologia, ou seja, 92% do carcinoma seroso é na tuba de ovário, mas tem 8% que vai para o peritônio. Aquela mulher que tem uma carcinomatose, começa com uma doença peritoneal. Vale a pena ficar procurando isso em cirurgias por condições benignas? Isso já foi feito. Esse é um estudo canadense que mostra que a incidência de STIC em 9.000 casos de salpingectomias por condições benignas, a incidência era muito baixa. Então, isso aqui vai ser episódico, né? Não justifica a gente pegar todas as nossas pacientes que fizeram salpingectomia sem nenhum risco, sem nenhuma mutação, e ficar fazendo esse processamento. Eu peço quando eu suspeito que tem alguma coisa errada. E, de novo, ele é o primeiro evento morfológico. O que vem antes, a P53, aquilo eu já não vejo mais no microscópio. Então, é o primeiro evento morfológico. Aqui algumas fotos, vocês estão vendo aqui como é que você veria esse caso num
corte histológico normal, e como você vê quando você faz a pesquisa da proteína P53. Então, é uma lesão precursora que passa tranquilamente desapercebida no exame assim, rotineiro. Essa é uma paciente que eu submeti a uma salpingectomia. Vocês estão vendo a tuba totalmente normal, né, morfologicamente, no corte histológico também, mas a imuno mostra que ela tem essa assinatura do P53. Essa mulher tinha 44 anos, e eu disse, olha, talvez você, daqui 20 anos, tivesse um carcinoma de ovário, porque modelos matemáticos estimam que do P53 para o carcinoma invasivo, em geral, dura um período de 20 anos. É um processo longo que a gente não vê. Então, isso existe. 5 a 11% das mulheres com STIC desenvolveram carcinoma no peritônio, entre 2,7 e 6 anos depois. Ou seja, mesmo tirando aquilo, eu tenho que lembrar que pode estar acontecendo coisa no peritônio. Então, olha, é melhor ficar de olho aí nesse peritônio, aí sim, como é que eu vou monitorar o peritônio? Marcador tumoral, imagem, qualquer coisa, saber que tem esse histórico. Mas é pequeno, né? E eu vou agora mostrar 2 casos clínicos, que esses 2 casos têm 3 meses e tanto de evolução. Uma médica, 50 anos, 2014 fez uma mastectomia. Ela fez em 2015 um teste genético germinativo que deu negativo. Ela repetiu esse teste em 2021, que veio uma variante de significado incerto. Veja só, os testes, os primeiros, eles eram meio grosseiros, porque o gene BRCA é muito, muito grande. Então, é importante nós checarmos essa metodologia e, às vezes, repetir. Diante dessa VUS e essa história familiar, um CA de pâncreas, 2 cânceres de mama na família, um câncer de próstata e um melanoma. Não estou tranquilo com essa história familiar, essa VUS, uma paciente que já teve um câncer de mama. Eu pedi o teste e veio isso aqui, mutação do POLI. POLI é um gene que a gente estuda no câncer de endométrio, que quando tem mutação é um câncer de endométrio mais comportamento melhor. Não tem nada a ver com câncer de ovário. Você vai na literatura, você encontra que sim, que ele pode estar mutado nas pacientes com câncer de ovário, coloretal e urológicos, apesar de a gente só pensar nele no câncer de endométrio. O que eu faço com uma paciente que tem uma VUS num câncer com medo de câncer de ovário? Vamos na minha cola. Não está nem aqui na minha cola. Porque a única coisa que eu tenho na cola é a minha setinha lá que diz, olha, fique atento, porque o risco familiar pode induzir você a fazer coisas diferentes. O paciente é médica, tem 50 anos, já está na menopausa, olha, essa é a tua situação. Não, eu quero tirar isso. Então tá. Já teve câncer de mama. Aí ela é submetida, ela já era esterectomizada por mioma há algum tempo, fez-se a salpingoferectomia bilateral, e aí o que nós encontramos nessa moça? A tal da expressão do P53 que está aqui. Isso vai virar um câncer? Não posso jurar, mas assim, essa paciente ficou muito aliviada, essa médica, de falar assim, aquela tuba que me deixaram aí na hora da esterectomia, é melhor que ela que tenha sido retirada. Eu valorizo dessa forma. Pode receber crítica dos geneticistas, você não pode intervir quando não tem uma mutação patogênica consolidada. Eu vou esperar ter o câncer? Então, está aqui. Lavado peritoneal para checar peritônio, ver se tem alguma outra lesão, negativo, está ótimo. Caso número 2. Paciente assintomática, exame de rotina, 57 anos. Doutor, é o seguinte, vim fazer meu exame de rotina porque eu vou fazer uma cavalgada, vou ficar 2 meses cavalgando, e aí, mas história familiar está meio
pesada, né? Se alguém já pensou nisso, quando eu voltar eu faço meus testes, tá bom? Tá bom, mas faça, né? Voltou 2 meses depois, teste genético. O que que veio? Mutação, provavelmente patogênica, é o tal da VUS, né? Aqui, ó, daquele BRIP1. Bom, com essa tua história familiar, essa provavelmente patogênica, você tem 57 anos, tá fácil. Eu vou te propor uma cirurgia. Pode ser que não tenha nada, mas eu vou ficar mais tranquilo. Venho aqui, onde que está o BRIP1? Tá aqui, ó. É patogênico, não é tanto quanto o BS, mas está aqui. Junto com a minha setinha, opa, eu vou dar uma empurradinha para cima. História familiar. Vamos fazer uma cirurgia? Vamos. Hoje eu estou muito tranquilo de indicar uma esterectomia, salpingofarectomia por videolaparoscopia interna de manhã, opera na hora do almoço, assiste a sessão da tarde e vai para casa. É muito tranquilo. E aí, o que vem? Nós temos aqui o carcinoma seroso de alto grau, né, o STIC, né, tá aqui. Quem disse que não existe tumor de ovário precoce? Está aqui, ó, 0,5 milímetros. Tá? Então, carcinoma seroso intraepitelial tubar de 0,5 milímetros. Eu vou esperar isso chegar no ultrassom, na imagem, ela morre. Então, são intervenções. Eu estava autorizado a fazer, pelas recomendações em termos de saúde pública, talvez não. Espera para saber se aquele provavelmente patogênico vai virar patogênico, mas acho que o bom senso diz que não. Então, está aqui. Eu tenho algumas dezenas desses casos de lesões muito precoces. Por quê? Porque você pensa, tira e confirma. É difícil fazer isso na paciente de 35 anos. Mas na mulher que já tem próstata constituída, pós-menopausa, que a maioria dos carcinomas de ovário ocorrem na pós-menopausa. São poucos. Então, não tem justificativa para a gente ficar contemporizando isso. Acho que merece ter. Essa foto que eu já coloquei antes é dessa paciente. Então, além da neoplasia do STIC, ela tinha essa assinatura do P53 muito bonita, né? Então, típico. A incidência do câncer de peritônio, ela não está livre. Olha, você é uma candidata a ter um câncer de peritônio que, nas mutadas do BRCA1, chega a 2,7, nos BRCA2, 0,9, é pouco, né? Do total. Mas ela precisa ser alertada para isso e receber essa informação. Como tudo na medicina, nós temos sustos, avanços, retrocessos, e eu queria trazer isso aqui. Então, a primeira questão é quanto aos testes. Só o geneticista pode pedir o teste, só ele pode interpretar, porque vai vir o VUS. Eu acho que nós precisamos, não tem geneticista para todo mundo, e muitas vezes eu já discuti com um geneticista que não sabia da história da tuba. Eu tive que mostrar, é aqui que começa, tá? Como é que ele vai orientar minha paciente? Ele tem tantas outras doenças para cuidar, então essa é uma função nossa. A salpingoforectomia profilática é a coisa mais efetiva que a gente tem. Eu não sou inimigo das tubas, não, sou inimigo do câncer de ovário, é a maneira que nós temos. A salpingectomia oportunística, nós já discutimos isso aqui muito tempo atrás, de, em vez de laqueadura, fazer salpingectomia, mas eu recebi um caso de câncer de ovário nosso aqui, que eu liguei para o colega e falei assim, mas acontece que não posso, que agora tem esse movimento de tirar a tuba, você está causando uma lesão, você pode ser processado. Eu levei isso para a Celeste, na Febrasgo. Celeste, precisamos fazer um position statement de que a Febrasgo valida a salpingectomia em vez da laqueadura. Não tem cabimento a gente ficar fazendo laqueadura. Isso tem que vir da sociedade. E ela gostou, porque depois eu vou mostrar a consequência disso. E fazer
as cirurgias profiláticas nas pré-viventes. Não é sair fazendo todo mundo, fazer pré-vivente. Então, a salpingectomia oportunística para mim, é fundamental. Vai tirar um útero por mioma, vai fazer apendicectomia numa paciente na pós-menopausa, não custa dar 2 pinçadas ali, tirar as tubas e depois estudar isso. Esse aqui é um trabalho que, em consequência dessa minha conversa com a Celeste e com o Aguinaldo, vamos fazer um trabalho. Então, nós passamos esse questionário, né, Delphi Study, só consultamos os amigos, ou seja, os envolvidos com o câncer. Porque se a gente abrisse para os 39 CNE da Febrado, talvez o pessoal que lida com o câncer, com a endoscopia, com a reprodução humana e com a contracepção. E o que vocês acham da gente fazer essa cirurgia profilática? E aqui tem as frases que nós escolhemos, né? A tuba é o sítio de origem do câncer de ovário? 95% acha que sim. Eu queria saber o que pensam os outros 5% dessas comissões envolvidas com, né? A salpingectomia oportunística, houve consenso. Mas vocês estão vendo aqui que, de acordo com as perguntas, a variação Então, eu acho que nós que somos formadores de opinião na sociedade, temos que levar esse tema e, olha, vamos trazer a posição da sociedade e vamos fazer, estabelecer essas questões, que ainda é um terreno meio cinzento. Enfim, gente, essa é acho que a mensagem que eu queria trazer para vocês sobre essa questão das lesões precursoras, que elas existem, nós podemos tomar atitude, e eu não vejo outro caminho hoje para cuidar do câncer de ovário. Essas discussões são 90% conduzidas pelos oncologistas clínicos que começam assim, vamos dar inibidor da PARP ou não vamos dar inibidor da PARP? Droga que custa R$50 mil por mês. Ah, mas o laboratório paga a testagem. Paga se eu usar a droga dele. Eu não quero, essa paciente vai morrer de qualquer maneira. Eu quero que alguém pague a testagem da paciente que tem uma história familiar. Essa ninguém paga. Então, nós temos esses vieses, né? Estou acabando de vir de uma imersão em câncer de ovário, um evento que tem no Rio Grande do Sul, e 90% das discussões é sobre droga de alto custo, e a única aula que falou lá de trás foi a minha. Olha, é aqui que nós temos que trazer a atenção. Então é isso, professor. Obrigado. Parabéns, professor Jesus, excelente apresentação. E realmente, eu acho que essa sua palestra traz de volta ao ginecologista um poder decisório importante. Eu acho que nós temos essa possibilidade, essa capacidade. Gostei muito da sua apresentação. A salpingectomia, ela tem sido divulgada e nós não temos dúvida que a salpingectomia ela deve ser realizada assim, sobretudo quando vai ser feito um procedimento cirúrgico por doença ginecológica benigna. E aqui também a gente tem feito o cérebro de Deus, que está ali, ao invés da esterilização tubular clássica, tem sido feita a salpingectomia lateral, por ocasião da epidemia. Maurício pediu a palavra, Gustavo, Pedro, Sérgio Ribeiro e Zé Martins. Desde manhã. O microfone do professor Maurício. Excelente. Obrigado. E olha, a gente convite, não, Vou escrever. uma intimação. Para fazer um editorial para a revista Clinics com esse enfoque. A revista da divulgação. Jesus, excelente, viu? Espetacular a tua apresentação. Eu tenho 2 colocações, vou fazer em sequência para facilitar a resposta. Primeiro, na tua opinião, é momento da gente colocar a endometriose naquela equação, naquele
como que você chamou naquele... Não é dashboard. Na história natural, ali? Esse é para incluir, né? Isso ou algum tipo de endometriose. Segundo, eu não sei se você teve a oportunidade de ver, eu quero até te mandar esse PDF. A gente publicou um artigo numa revista de cirurgia geral. E é um artigo que tem um coautor, o Paco Carmona, da Espanha, que lidera, que é o primeiro autor. Tem uma outra pesquisadora da Espanha e tem um pesquisador de Miami. E a proposta é estimular o cirurgião que vai fazer uma colicistectomia, por exemplo, a olhar para a tuba. Eu queria ouvir a tua opinião para isso. Então, obrigado, Maurício. Em relação à endometriose, Maurício, ela está relacionada, sim, com o câncer, mas principalmente com o carcinoma endometrioide, não carcinoma seroso de alto grau. Então, a Filomena tem uma coleção de casos que endometriose confere risco para câncer de ovário. E é um câncer pior ainda do que o seroso, porque nem responde à quimioterapia. Ou você resolve cirurgicamente, ou ele não se resolve, porque ela não dá nem bola para droga nenhuma. Mas nessa via aqui, eu descrevi a via do carcinoma seroso, mas cabe sim. A segunda pergunta, Maurício. Sim, sim, é fundamental, porque uma das questões será que eu vou conferir, uma daquelas perguntas, morbidade a essa paciente? Qual é a morbidade de uma salpingectomia bilateral videolaparoscópica? Nenhuma, praticamente. E o benefício é imenso. Mas entra naquele espectro das ações que nós devemos estimular, ou seja, você está na pelve, fazendo qualquer coisa, uma paciente pós-menopausa, não tem justificativa para deixar tudo. É um órgão perigoso. Então, concordo com você. Endometriose causa câncer, principalmente na endometriose, e a cirurgia oportunística, ela é bem-vinda, sim. Gustavo. Parabéns, professor. Bom, a gente percebe aí no meio dos residentes, das pessoas que a gente, de alguma maneira, contribui pela formação, como é que eles foram afetadas por esse trabalho que o senhor faz aí com relação à tuba, né? Hoje em dia já é uma coisa que o Delphi mesmo mostrou, é que a gente já tem esse conhecimento consolidado, né? Mas eu queria fazer duas perguntas breves. A primeira pergunta é com relação à questão da origem infecciosa do câncer de ovário, que você havia comentado há um tempo. E a segunda coisa, com relação à estratégia de redução de risco, utilizando o anticoncepcional, porque a gente sabe que existe, né? Então, eu queria saber se isso, de alguma maneira, entra nas rodas de conversa dos oncologistas, defendendo a ginecologia endócrina a propósito. Teoria de fatal. Pois é. Bom, em 1976, o Fatala, um ginecologista egípcio, presidente da FIGO, e disse assim, ovulação dá câncer de ovário. Isso baseado em experimentos animais. As galinhas que botam ovo têm mais câncer de ovário que aquelas que são feitas para produzir carne. Muito. O que tem o ovário de diferente? Tem muitos cistos de inclusão. O que é cisto de inclusão? São fragmentos de células, não, estou falando da mulher agora, da tuba que ficam implantadas dentro do ovário. Ela é uma tuba normal, mas aquele epitélio seroso que fica ali, se o ambiente for propício, vai desenvolver um câncer. Então, o carcinoma seroso vem da tuba. Então, muito cisto de inclusão significa muita ovulação e muita implante de tecido tubário no ovário. Quando você dá a pílula, o que você faz? Você inibe a ovulação. Então, você tem menos ferida ovulatória para receber fragmentos de tuba. Essa é a explicação. Mulher que toma pílula por 5 anos ou mais, epidemiologicamente, tem uma redução na incidência de câncer por esse fato. Agora, se ela for uma pessoa suscetível, ou seja, ela é mutada, agrega um fator muito mais potente. Porque não é todo cisto de inclusão é muito frequente, não é tudo que vai virar câncer. Então, essa é a explicação.
Em relação ao fator infeccioso, isso é uma coisa provocante. Eu acho que já mostrei aqui algumas vezes que, fazendo analogia com outros tumores, se você pegar, por exemplo, o câncer do colo do útero, onde que acontece o câncer do colo do útero? Na junção escamo-colunar. Tem o epitélio escamoso e você tem o epitélio glandular. Esse encontro abre uma porta para o HPV. É ali que o HPV entra com mais facilidade e é ali que acontece o câncer. Onde tem outro câncer com as mesmas características? Transição esôfago-gástrica. Você tem um epitélio escamoso, um epitélio glandular, que se encontra abruptamente, que cria a mesma condição. Tem um outro agente biológico, que é o H. pylori, que entra ali. Quando você olha a tuba, você tem o peritônio e você tem o epitélio tubário, e uma transição. A gente chamou isso de uma transição tubo-peritoneal, que é também uma zona de conflito. Está faltando um agente biológico. Aí, o que é que causa uma inflamação crônica? Porque a inflamação crônica do HPV, a inflamação crônica do H. pylori causa câncer. Aí eu pergunto para os meus colegas da reprodução humana, o que tem de inflamação crônica? Clamídia. Aí, no verão, eu fui lá e escrevi uma hipótese, mandei para aquele médico a hipótese na segunda-feira. Na sexta, eles me disseram, está aceito, sem revisão. Foi a única vez que eu mandei um artigo e vou receber sem nenhum comentário, está aceito e ponto. Então, mas você precisa, é um estudo difícil de fazer, porque você tem que acompanhar uma corte, você tem que ver, claro, não é fácil fazer diagnóstico de clamídia. Cadê a Yara? A Yara vive me cobrando isso, como é que a gente pode estudar isso? Mas está aí a ideia para os jovens que queiram pegar um fio da meada e talvez achar. Não é só isso. A paciente é predisposta e isso é mais um fatorzinho que ajuda. Não sei se eu respondo. Não esquecer das noites de verão. Muito obrigado, professor Jesus. Assim, a questão dessa prevenção, como o senhor fala, a gente vê a mesma coisa com doença rara, que o custo do tratamento das doenças é muito caro, a gente tem como fazer o estudo genético do embrião antes de colocar no útero, a gente não consegue vencer essa barreira da mesma forma. Conversar com um geneticista é muito difícil, porque a especialidade é muito grande, então os caras não têm noção de uma especialidade específica. Imagino que o senhor passe pela mesma coisa que eu. E a pergunta que eu faço é o seguinte, né? Qual que é o momento oportuno para você pedir o estudo genético para paciente que tem antecedente familiar positivo? É sempre ou existe algum momento oportuno? Quando eu atendo a paciente no consultório de infertilidade, que ela tem um histórico positivo, esse é o momento que eu devo pedir ou não? Eu acho que o mais precoce, você só pode pedir o teste aos 18 anos. Então, você não pode pedir no berçário. Mas quanto antes você pode estabelecer estratégia, até porque aí é a tua área. A paciente que tem mutação do BRCA1, ela perde o seu patrimônio ovular lá mais precoce. Ou seja, ela vai ter mais chance de ficar infértil. Então, não vamos postergar muito. Eu vejo assim, e aonde que nós... Então, se eu tiver em condições ideais, olha, a sua mãe teve câncer de ovário, faz o teste também. O que eu vou fazer? Eu não sei. Fica sabendo se você é mutado ou não, porque você vai resolver sua vida. Ter filhos mais cedo, planejar melhor a hora de fazer a sua cirurgia profilática, vai ter que fazer, ou vai correr 50% de chance de ter câncer. O que me incomoda muito é que hoje, no ICEST, na Marília Maluca aqui, nós atendemos muitas pacientes com câncer de ovário e elas não fazem teste. Por quê? Porque não é disponível. Só tem que passar lá no hereditário, se tiver um projeto de pesquisa. Deveria ser regra, porque o gene é dominante. E se ela tem a chance da irmã ter, e só faz quando vai usar a droga. Por quê? Porque o laboratório paga o teste porque ele tem interesse em vender a droga. Então, isso é uma coisa... Jesus, dentro disso e a sua apresentação, se não tivesse absolutamente nada, 35 anos seria uma idade
é o que você mostrou, né? Que o PFC1, que é o mais, e começa a aumentar depois dos 35. Todas as sociedades recomendam a intervenção cirúrgica no BRCA1 aos 35 até os 40. No BRCA2, 40 aos 45. E naqueles outros varia um pouco. Assim, talvez, se esse estudo da salpingectomia isolada mostrar que é efetivo, talvez a gente possa antecipar a salpingectomia, até porque vocês preferem hoje que a paciente não tenha tuba, não é verdade? Às vezes eu vejo as discussões dos colegas, né? Aquela tuba que problemática, com inflamação crônica, logo que os meninos da reprodução faz muito mais sucesso. Maria. Professor Jesus, parabéns. Eu acho que aprendi muito com a sua aula. Obrigado. De uma forma bem fácil e dinâmica. Mas eu tenho duas dúvidas. A primeira, sobre o estudo na Inglaterra, o estudo do Reino Unido, né? O senhor não acha que esse N que eles estão estudando, apesar de são pacientes de risco, de alto risco, não é baixo, para a gente ver muita diferença? E quem é esse grupo controle? E a outra é de uma paciente que o médico tenha feito esterectomia, ela fez uma análise do P53 e deu positivo, ela não tem histórico nenhum familiar e nem teste genético positivo. E chega para a gente, com 35 anos, pedindo uma segunda opinião. O que eu posso fazer para essa paciente? Em relação ao trabalho do Reino Unido, é a coorte maior que tem. Foram 100 mil pacientes no grupo de estudo e mais 100 no controle, dividido em dois protocolos diferentes. Quem é que vai conseguir colocar 202 mil mulheres no segmento de 13 anos? Só eles, né? E não é fácil reproduzir o trabalho com uma população maior. E a conclusão foi assim, não tem nenhum impacto. 202 mil mulheres, 13 anos de segmento. Não vejo que a gente deva ir por esse caminho. Então, a segunda pergunta do P53. O que a gente faz é o somático, né? Que eu estou vendo a imuno na peça, não a germinativa, né? Então, quando eu falo de teste, eu estou falando de teste germinativo, para pegar um daqueles lá. O carcinoma seroso é P53 positivo sempre, né? Então, só essa informação, eu não sei se justifica mas ela já deveria ter tirado a tuba na hora que tirou o útero. Sérgio Ribeiro. Jesus, parabéns. Roberto Vilas. Duas colocações. Aliás, primeiro uma colocação. A gente, no nosso grupo, a gente recomenda a salpingectomia ao invés de laqueadura a partir de 35 anos de idade, quando a paciente não tem nenhum antecedente de câncer. Se ela tem um antecedente importante de câncer, a gente faz a salpingectomia a despeito da idade. A gente tem um consentimento informado específico para isso. Agora, a minha pergunta, Jesus, é em relação àquelas pacientes, eu tenho algumas, que têm menos de 40 anos de idade, têm câncer, tiveram câncer de mama, por exemplo, e elas têm uma mutação. Você acha que para essas pacientes, uma VUS, você acha que para essas pacientes eu posso fazer a cirurgia oportunística em 2 etapas? Primeiro fazer a salpingectomia e depois, acima dos 45 ou acima dos 50, fazer a oforectomia? Essa é uma questão interessante. O Filassi, que deve estar aqui, ele manda os casos das mutadas do câncer de mama para a gente fazer a salpingoforectomia. Essa é a recomendação da instituição, a gente faz salpingoforectomia. O problema da paciente muito jovem que você faz a oforectomia e que teve câncer de mama, você não pode fazer reposição hormonal. Esse é o grande dilema. Então, se a gente pudesse retardar a oforectomia, seria melhor. Acho que é o paciente ideal para fazer só salpingé do câncer de mama. Porque a outra você já entra com estrogênio. É um dilema, né?
Depois eu preciso conversar com o Filasse, aí, mas a gente... E uma vez que eu saiba que essa mulher vai fazer uma esterilização tubária, não importa a idade. Eu não sei se é justificável uma mulher com 22 anos fazer laqueadura. Aí é uma questão do pessoal da reprodução, mas já que decidiu por fazer, faz logo a salpingé, porque depois... Quem é que faz recanalização tubária hoje? Ninguém. Ainda serve. É que você é um daqueles patrimônios, Sérgio. Está diminuindo, está diminuindo. Agora ele vai fazer com robô. Com robô. Com robô. José Roberto Filasse. Abre o microfone. Bom dia. Bom dia. Bom, parabéns, Jesus, excelente. Mudou todo o conceito da gente, né? Quando a gente trabalhava junto lá na Oncopélvica, tinha câncer de colo, de endométrio, ovário, vulva, e ninguém falava de câncer de tuba porque era raríssimo, não existia, né? Quando eu vi o diagnóstico, o relatório anatopatológico, sempre vinha tuba sem alterações, né? E hoje você mostrou que a tuba se tornou importantíssima, né? Agora, com relação e realmente, os testes genéticos estão cada dia mais em conta, né? Hoje, o preço de um painel genético é o mesmo de uma ressonância magnética, né? Caiu, está ruim o som, né? E o VUS, que você citou, agora aparece quase todos os VUS. Antes não tinha tanto VUS, agora o VUS está na moda. A questão é que o painel genético ele é expandido, não é só para câncer de ovário, mama e gastrointestinal, tem para um monte. E os VUS normalmente vêm relacionados com outras coisas, não tem nada a ver. Por favor, se quem tiver com o microfone ligado online, desligue, por favor. Tá ruim o seu som, viu, Filasse? Ah, é? Tá. Bom, eu vou repetir, então, só uma coisa. O VUS, a gente tem que ver com relação a que gene que tem, porque os genes que nós estamos preocupados, que é câncer de mama ovário, muitas vezes não tem nada a ver com o VUS, né? E aquele provavelmente patogênica é diferente do VUS, a gente tem que levar mais em consideração. Mas, assim, você não acha que, Jesus, hoje a gente, quando pode, se pudesse, pediria uma testagem, uma painel genético para qualquer histórico familiar ou qualquer paciente que tenha um câncer de mama ou ovário? A gente não merece um painel genético para todo mundo que é nessa situação? Você não acha? Com você, Filasse, e a minha posição é de sim. E alguns países, que, lógico, têm populações menores, já discute o teste populacional. É mais barato você saber. Eu estava conversando esse fim de semana com uma colega que veio da Dinamarca participar desse evento, e ela me deu uma informação que, para mim, foi surpreendente. Ela falou assim, na Dinamarca é proibido tratar qualquer tipo de câncer em hospital privado. Obrigatoriamente tem que ir para um hospital público, porque nós temos protocolos nacionais. Bom, aqui, se eu fizer isso, eu vou ser enforcado. Mas assim, porque você consegue ter condutas uniformes e se discute a testagem universal. Por quê? Porque você vai estabelecer grupos de risco. Eu acho que é por aí. Em relação ao primeiro comentário seu, Filasse, vou contar uma anedota aqui. Quando eu era R2, o professor Hans Alb tinha aquele tratado enorme de ginecologia, eram 2 volumes, e ele falou assim, menino, vou deixar você escrever um capítulo do meu livro. Escreve aí sobre câncer de tuba, ninguém vai ler mesmo. E eu escrevi lá, eu estou orgulhoso que eu ia fazer parte do livro do professor Hans Alb, uma das antigas versões, e de vez em quando eu encontro, eu falo assim, lembra aquela coisa que ninguém ia ler? Todo mundo agora lê. Tá bom,
Quando eu comecei, tinha uma atualização terapêutica. Pois é. E me deram para escrever câncer de tuba também. Pois é, você vê que escrever sobre câncer de tuba é Era câncer um de assunto tuba. bom, viu? Era câncer de tuba. Marília, Tá bom. comece por aí. Tinha, não existia. Professor Nilson, por favor. Bem, eu queria te parabenizar. Eu acho que a reunião dá gosto com a inteligência de determinadas pessoas, né? E a sua é ímpar, né? As relações e ilações, né? Da guerra entre epitélios, né? As transições. Conflito. Né? Ou conflito, melhor, menos bélico. menos bélico. Né? Queria te parabenizar pela beleza da apresentação. Acho que se orgulha, eu acho que a clínica, pelas apresentações que você faz. E faz todos nós refletirmos sobre um monte de coisa. Eu acho que isso é bastante importante. Eu queria também, já que vocês falaram em anedota, o professor Soen queria que eu fizesse a minha tese de doutorado em câncer do colo do útero com a avaliação dos espermatozoides duplo Y, como tinham os limpadores de chaminé na Inglaterra. Eles tinham mais espermatozoides duplo Y, por isso que as mulheres, as esposas, tinham mais câncer de colo do útero. E estava começando a se falar alguma coisa, eu falei, não, eu não vou nesse caminho, não, caso de dosagem distona. Você vê que o mundo mudou de forma... Mas sabe o que acontecia dentro da chaminé, né? Não era exatamente. Não era só Papai Noel, provavelmente, que entrava pela chaminé, né? Era alguém mais, né? Então, acho a sua apresentação excelente. Queria só pegar o que o Sérgio Conte Ribeiro falou, embora ele está em um bate-papo ali, ele não está nem percebendo, e que deu um flagra nele, eu percebi. Que eu acho que é o seguinte, a questão, né? Eu tenho recebido pacientes com BRCA1, BRCA2, né? E que eu percebo, né? Uma das possibilidades, eu acho que o Sérgio Conte Ribeiro tem razão, que seria o seguinte: faz-se o procedimento em relação à questão tubária, ou nem faz, faz a adenectomia, no caso do BRCA1, BRCA2, e depois você entra com a anticoncepção hormonal. O risco diminui 5 anos, diminui em torno de 30% a 50%, 10 anos entre 50% e 70%, são dados norte-americanos, mostram de forma bastante clara. E depois você efetua. É uma forma, talvez, adequada, principalmente hoje com anticoncepcionais que têm ação, são estrogênios similares aos produzidos pelo ovário, né? Seria o 17-beta ou o valerato estradiol, que 2 miligramas equivale a 1,5. Então, é uma outra possibilidade que a gente vê. E eu tenho um caso interessante. A mãe teve um câncer de mama, BRCA1 positivo, as 2 irmãs, BRCA1 positivo, uma morava na Inglaterra e veio, fez uma consulta online comigo. Falei, não, eu em torno do... Você está com pílula anticoncepcional? Falei, então, com 40 anos a gente faz. Fiz a salpingectomia com forectomia e na fímbria a Filomena viu atipias celulares. Exatamente o que você está falando. E a outra com 37, não quis saber. Falei, não, acho que não dá para brincar, né? E aí foi realizado. Mas eu acho que uma opção seria, talvez, a gente jogar um pouco à frente em algumas situações. E também não tem mais cabimento fazer Madeleine, Ushida, tem que fazer realmente a salpingectomia. Alguns colegas, às vezes, faziam a questão da fimbriectomia. Eu acho que só não podemos esquecer, no Brasil, a questão da lei das laqueaduras. Salpingectomia não é uma laqueadura, teoricamente. Né? Ela não é uma laqueadura, mas ela é um procedimento, talvez, a questão do consentimento, avisar, esperar 60 dias, a avaliação, então acho que isso é importante. Né? E você colocou uma coisa muito importante, que eu tenho uma paciente com a irmã ATM, teve câncer de mama, gene ATM positivo, não é para a questão do ovário, eu pedi ATM positivo, ela mora na Inglaterra.
na Inglaterra, com GEM-ATM, eles não fazem adenectomia. Fazem no BRCA1 e CA2. O restante não existe para eles. Né? Então, mostrando que nem em países desenvolvidos se faz. E a outra coisa, ela custava a quadrivalente R$420 e o sistema público pagava R$70. Ou seja, quanto que custa um DIU de cobre, por exemplo? Agora, quanto custa um DIU de cobre para o governo? $1. Ou seja, você consegue reduzir do que um tratamento de câncer de ovário nas suas várias variantes, né? O custo é elevado. Então, para se pensar sobre isso. E termino novamente te parabenizando pela sua inteligência, que é extremamente acima da média, e orgulha todos nós que fazemos parte dessa coisa. Obrigado, Nilson. É muito bom ter amigos, né? Que eles veem a gente com lente de aumento nas coisas que nos faz bem. Esta é uma questão que vocês viram, tem várias possibilidades de nós mexermos nessa. O que a gente não pode é ignorar. Então, trazer essa discussão sempre que possível, colocar nos nossos eventos, para chamar a atenção, porque todo o discurso ele está contaminado pelo interesse em vender drogas de alto custo. Você tem, olha, foram 3 dias de câncer de ovário e a única aula que falou foi a minha, que disse totalmente discrepante do que, né? E nós precisamos atuar antes, porque eu acho que essa questão está contaminada. E fazer a cabeça dos nossos colegas, que não é por maldade, talvez é por desconhecimento mesmo do papel da tuba e dessas intervenções, como é que a gente pode impactar. Professor Baracá, professor, eu acho que nós poderíamos levar essa demanda para a secretaria, para pelo menos as nossas pacientes com diagnóstico confirmado, que tem irmã, que tem filha, que tem mãe, de fornecer o teste. Porque isso não tem, no ICESP aqui nós não temos teste. Porque, e aí é isso que você falou, custa o preço de uma ressonância, mas se for feito em massa, vai custar o preço de um Papa Nicolau. E é fundamental, acho que se a gente desse esse passo, nossa, imagina que... E a outra coisa, professor, junto, testar... Eu não tenho CID para justificar uma internação no ICESP para fazer uma cirurgia redutora de risco. Não tem. As meninas estão lá. Ontem eu perguntei para a Malu, como é que a gente coloca? A gente põe qualquer coisa. Como que é, Malu? Da doença que ela entrou. Então, ela veio com câncer de mama a gente usa, porque se chegar uma mulher saudável, eu sou mutado BRCA1 aqui, a senhora não entra, não tem como acolhê-la. Com relação a isso, a gente está revendo muitos CIDs aqui para colocar nas cirurgias, usando agora a tabela paulista aqui, os rendimentos que têm maior valor. Então, vamos conversar, você poderia, a Manu poderia discutir isso com a Priscila, que é uma pessoa daqui que está vendo isso. Se você operar 50 mulheres BRCA1 mutadas, você evitou 25 câncer de ovário, pronto. Que você faz isso ambulatorialmente. Vamos fazer. Leva para a gente essa proposta. Obrigado, gente. Tá bom, então. Parabéns. Obrigado. Vou escrever.